Eu ainda sinto o gosto amargo daquele instante preso na garganta, porque tudo começou quando a voz deles cortou o ar como uma faca. Ninguém mais aguenta sua existência. E eu fiquei parado, sem saber se respirava, se respondia ou se simplesmente aceitava aquilo como verdade. Meu corpo travou, minhas mãos tremeram. O chão sob meus pés parecia balançar como se estivesse afundando devagar. E eu só conseguia olhar para eles, tentando entender em que momento eu tinha deixado de ser pai para virar um peso. Meu coração batia rápido demais, como se quisesse fugir antes de mim. Eu lembro do meu peito queimando, da minha boca seca, do meu pensamento quebrado, tentando juntar pedaços que não encaixavam. Eu piscava devagar, tentando afastar aquela frase da cabeça, mas ela entrava de novo, mais forte, mais funda, como se tivesse grudado atrás dos meus olhos. Tudo ao meu redor ficou meio torto, como se o ar tivesse mudado de cor. A sala onde estávamos, o barulho lá fora, até o vento, tudo ficou distante, abafado, como se eu tivesse sido empurrado para dentro de uma bolha silenciosa. Eu só enxergava os rostos deles duros, frios, sem nenhuma sombra de dúvida no que estavam dizendo. A sensação era igual a ser apagado vivo. Eu queria perguntar por quê, mas a voz não saiu. Minha garganta fechou, minhas pernas ficaram fracas e eu senti uma onda quente subindo do estômago. Uma mistura de vergonha, susto e um medo que eu nunca tinha sentido na vida. A verdade é que naquele minuto tudo pareceu errado demais para ser real. Eu tentava entender o que eu tinha feito tão grave, tentava lembrar se falei algo, se errei em alguma coisa, mas quanto mais eu pensava, mais vazio eu ficava. Era como se o ar dentro de mim tivesse sido roubado. E o pior não foi só ouvir, foi sentir que eles realmente acreditavam naquilo. Foi perceber, olhando no olho dos meus próprios filhos, que eles estavam falando sério, que não era uma discussão, não era um momento ruim, não era exagero. Era decisão, era rejeição, era abandono disfarçado de sinceridade cruel. Eu sentia minhas costas geladas, como se alguém tivesse aberto uma porta atrás de mim. Meu peito apertava, como se uma mão pesada estivesse me empurrando para baixo. Eu tentava inspirar fundo, mas parecia que o ar não chegava. Tive que piscar várias vezes para segurar as lágrimas, não porque eu não quisesse chorar, mas porque parecia que se eu deixasse uma cair, eu desmontaria inteiro ali na frente deles. E eu não podia, não naquele momento, não daquele jeito. Mas dentro da minha cabeça eu gritava, desesperado, tentando achar qualquer explicação lógica para aquilo que estava acontecendo. Tudo estava tão errado, tão rápido, tão cruel, que eu só conseguia pensar. Algo muito sério aconteceu aqui. E eu ainda nem comecei a entender o tamanho disso. E o pior é que enquanto eu ainda tentava entender aquela frase, percebi que o silêncio deles não era só raiva. Era decisão. Uma decisão fria, calculada, do tipo que não deixa volta. Aquilo me acertou no estômago como um peso que me tirou o ar. Eu ainda estava tentando me equilibrar quando senti que havia alguma coisa muito maior escondida atrás daquela sentença. Algo que eu não estava enxergando. Algo que eles não queriam que eu descobrisse. E quanto mais eu olhava para os olhos deles, mais eu entendia que aquilo não era um rompante, não era um momento de estresse. Era como se eles estivessem seguindo um plano. Um roteiro que eu nunca tinha sido avisado que existia. Meu corpo inteiro ficou inquieto. O ar parecia mais pesado. A sala parecia menor. A sensação era de estar sendo empurrado para um canto invisível, como se o mundo estivesse estreitando em volta de mim, me obrigando a ver o que eu nunca quis ver. Eles não estavam só cansados de mim. Eles estavam prontos para me apagar da vida deles. E eu ali, parado, sem saber se dava um passo para frente, para trás, ou se simplesmente fechava os olhos e aceitava. Mas alguma coisa dentro de mim, uma pontinha quase apagada de instinto, começou a gritar que havia algo ainda mais sujo, mais frio, mais cruel. Um motivo que eu ainda não tinha entendido.
e que talvez fosse pior do que tudo que eu imaginava. Eu lembro do momento exato em que Rafael desviou o rosto, como se estivesse escondendo um detalhe que não queria deixar transparecer. E Carla tinha aquela postura rígida, como se estivesse segurando algo que, se escapasse, explodiria tudo ali mesmo. Foi aí que a ficha começou a cair devagar, como um copo tombando em câmera lenta antes de quebrar no chão. Eu vi nos olhos deles não só desprezo, mas medo. Um medo estranho. Um medo que não fazia sentido vindo de quem tinha acabado de dizer que não me aguentava mais. E eu não entendi na hora, mas a verdade é que ninguém sente medo de quem considera inútil. Medo é sinal de outra coisa. Sinal de ameaça. Sinal de que eu tinha algo que eles queriam que desaparecesse. Meu coração começou a bater mais forte, porque naquele instante eu tive certeza de uma coisa. Aquela frase não foi dita por impulso. Foi dita porque eles precisavam que eu acreditasse nela. Eles precisavam que eu me sentisse pequeno, descartável, fraco. Eles precisavam que eu não reagisse, que eu não questionasse, que eu não perguntasse mais nada. Porque se eu perguntasse, se eu insistisse em entender, alguma verdade pesada demais iria sair. Uma verdade que eles estavam lutando desesperadamente para manter enterrada. E a pior parte é que eu não sabia se eu tinha coragem de ouvir. Nesse ponto, minha voz até falha quando eu lembro. Minha mão fica gelada e eu fico pensando, se fosse você ali ouvindo isso da própria família, percebendo que há algo escondido, algo sujo, algo que eles fazem de tudo para que você não descubra, o que você faria? Porque de verdade, eu ainda não sei como consegui ficar de pé naquele momento. Comenta aí, porque às vezes uma opinião de fora ajuda a entender coisas que a gente, vivendo por dentro, não enxerga. E olha, se você quiser continuar comigo até o fim dessa história, eu agradeço de coração. Basta se inscrever aí, porque eu preciso mesmo contar tudo até o último detalhe. E o que vem depois desse momento é tão pesado que, por muito tempo, eu nem consegui dizer em voz alta. E eu juro, aquela frase foi só o primeiro golpe. O primeiro sinal de uma queda muito maior. O começo de algo que eu nem imaginava que pudesse acontecer dentro da minha própria casa. Porque poucos minutos depois, quando a verdade começou a escorrer por entre as rachaduras daquele silêncio, eu finalmente entendi por que meus filhos queriam tanto que eu desaparecesse. E o que eu descobri depois é o tipo de coisa que muda tudo para sempre. Quando eu tento entender onde tudo começou a desandar, minha cabeça sempre volta para a mesma época, os dias simples em Maringá, no Paraná, quando minha maior preocupação era se a chuva ia estragar a madeira que eu deixava secando no fundo do quintal. Minha vida sempre foi feita de pequenos costumes repetidos, de acordar cedo antes do sol nascer, colocar o café no fogo, sentir aquele cheiro invadindo a cozinha e ouvir os primeiros barulhos da rua acordando junto comigo. Eu nunca fui homem de luxo, nunca fui de grandes sonhos de riqueza, mas sempre tive um orgulho silencioso de saber que tudo o que eu colocava dentro de casa vinha do meu suor, da minha mão calejada, da minha paciência com cada pedaço de madeira que eu transformava em armário, mesa, guarda-roupa, berço, janela. A marcenaria não me deixou rico, mas me deu nome, respeito e um lugar no bairro. Muita gente me conhecia como Seu Menezes da Madeira, e eu gostava disso, gostava de ser lembrado pelo trabalho, não pelos defeitos. Minha rotina era tão certeira que se alguém me seguisse por uma semana, decorei a vida. Acordava cedo, tomava meu café preto em silêncio, às vezes com um pão amanhecido passado na chapa, e ficava alguns minutos sozinho na cozinha, ouvindo o reloginho da parede e o rádio baixinho falando da previsão do tempo. Depois, ia até a oficina, ali mesmo nos fundos de casa, onde o cheiro de serragem era quase uma segunda pele. Ligava a serra, conferia as medidas, separava as madeiras para o dia.
Muitas vezes, antes das 8, eu já estava com a camiseta grudada no corpo de tanto suar. E mesmo assim, tinha algo de bom nisso. O cansaço físico nunca me incomodou. O que pesava mesmo era quando algo emocional balançava. Mas naquela época, eu ainda acreditava que minha família era meu porto seguro. Rafael e Carla cresceram vendo esse cenário. Lembro deles pequenos, correndo no quintal, brincando com pedaços de madeira como se fossem carrinhos, casinhas, espadas. Eu reclamava por educação, falando para tomarem cuidado para não se machucarem. Mas por dentro eu achava bonito ver aquilo. Eu gostava quando eles vinham até mim, com olhos curiosos, perguntando o que eu estava fazendo, por que eu lixava para um lado e não para o outro, por que eu media tudo tantas vezes. Sempre que dava, eu pegava um retalho, lixava as pontas para não machucarem e fazia alguma coisinha para eles. Um cavalinho, um banquinho, uma prateleira para colocar os brinquedos. Não era nada caro, mas era feito com cuidado, com uma vontade enorme de mostrar amor do jeito que eu sabia. A relação com eles nunca foi perfeita. Eu seria mentiroso se dissesse isso, mas era verdadeira. Eu era rígido em algumas coisas. Respeito, palavra, responsabilidade. Comida no prato não se jogava fora. Promessa dada não se quebrava à toa. E se errasse, assumia. Talvez eu tenha sido duro demais às vezes, talvez tenha falhado em outras como qualquer pai. Mas uma coisa eu sei, eu nunca abandonei. Nem quando o dinheiro faltou, nem quando o cansaço parecia dobrar a minha coluna, nem quando eu precisei escolher entre pagar a conta de luz ou comprar remédio. Eu sempre dei um jeito. Fazia bico de noite, montava móvel em casa de cliente no sábado, consertava cadeira por troca de cesta básica. Eu sabia o que era engolir o orgulho para não deixar faltar nada para os filhos. A casa em Maringá era simples. 2 quartos pequenos, sala apertada, cozinha com azulejo antigo e um quintal que sempre tinha alguma coisa secando no varal ou encostada na parede. Mas eu lembro dela com carinho. Lembro da Carla, sentada à mesa fazendo o dever de casa, da letra dela meio torta, da forma como ela franzia a testa quando não entendia uma conta. Lembro do Rafael adolescente, batendo o portão mais forte do que precisava, cheio de raiva do mundo, mas ainda assim sentando no sofá para assistir jogo comigo, fingindo que não ligava, mas vibrando no gol. São detalhes que parecem bobos, mas são essas coisas que formam a ideia de família na cabeça da gente, sabe? Não é o grande evento, é o dia comum, o almoço de domingo, o cheiro de alho fritando, o barulho do talher batendo no prato, a toalha velha na mesa, a piada sem graça que arranca um sorriso. Eu sempre fiz o possível para estar presente dentro do que a minha realidade permitia. Não fui o pai que leva para a Disney, mas fui o pai que sentou na reunião de escola, mesmo depois de um dia puxado, com a roupa cheirando a verniz. Fui o pai que esperou o exame em cadeira dura de hospital. O pai que perdeu o sono para cuidar de febre. O pai que tirou do próprio prato para aumentar o deles. E isso não é discurso de coitado, não. É só a verdade do que eu era. Um homem simples, cheio de defeitos, mas que tentava acertar mais do que errava. E talvez seja por isso que, quando eu lembro da frase "ninguém mais aguenta sua existência", ela dói tão fundo, porque ela bate de frente com tudo o que eu fui, com tudo o que eu fiz. Com o tempo, as coisas foram mudando. Eles foram crescendo, estudando, conhecendo gente nova, indo para outros lugares, e isso é natural, é o rumo da vida. Eu até sentia orgulho de ver que estavam crescendo, que tinham oportunidades que eu nunca tive. Mas, junto com esse crescimento, veio uma distância que, na época, eu não soube perceber como perigo. Eu achava que era só fase, só correria, só vida adulta. Eles começaram a falar diferente, andar com gente que eu não conhecia, ter preocupações que não incluíam mais sentar comigo na cozinha para tomar café e conversar fiado. As ligações ficaram mais curtas, as visitas mais raras, os abraços mais rápidos. Só que a gente sempre arruma uma desculpa para não enxergar o buraco na parede quando ama demais.
Eu continuo lembrando da minha rotina como um filme calmo, antes da tempestade. A marcenaria cheia de encomenda, o barulho da serra, o pó de madeira grudado no meu braço, a sensação boa de entregar um móvel pronto e ouvir um "Obrigado, seu Menezes", ficou lindo. Eu chegava em casa cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Esquentava a comida, comia devagar, às vezes sozinho, olhando para as cadeiras vazias e pensando que um dia aquilo ia mudar, que em algum fim de semana eles iam aparecer de surpresa, que a casa ia ficar cheia de novo. Eu me alimentava de pequenas esperanças. E é aí que o contraste machuca mais, porque eu não era um homem jogado no mundo, eu tinha história, eu tinha gente, eu tinha um lugar. Eu também tinha meus momentos de fraqueza, claro. Tinha dias em que eu sentia um aperto no peito de saudade do tempo em que escutava pai gritado pela casa o dia inteiro. Às vezes, lavando uma xícara, eu lembrava de quando eles eram crianças, brigando pelos pedaços maiores de bolo. Ou então, passando pano no chão, vinha a imagem deles correndo descalços, arrastando a casa inteira de alegria junto. Essas memórias são simples, mas elas criam uma raiz tão funda que quando alguém tenta arrancar, parece que arranca pedaço da gente junto. Eu não sabia que um dia exatamente essas lembranças que me seguravam seriam usadas contra mim, transformadas em peso, em culpa, em algo que eles fingiram não lembrar. Hoje, olhando para trás, eu enxergo melhor as rachaduras que começaram pequenas. Uma resposta atravessada aqui, um "não posso ir hoje" ali, uma desculpa repetida muitas vezes. Na época, eu até defendia eles para mim mesmo, dizia: "É a vida corrida, pai, não leva para o coração." Eu tentava me convencer disso, porque o amor de pai é especialista em arrumar justificativa para aquilo que dói. Eu segurava firme na imagem que eu tinha de Rafael e Carla quando eram pequenos, porque era mais fácil acreditar naquela versão do que aceitar a nova. Mas a verdade é que, enquanto eu me agarrava ao passado, o presente deles já era outro, e eu não fazia ideia de até onde eles seriam capazes de ir para proteger a nova vida que tinham construído. Eu sigo lembrando da minha vida antes do problema como quem olha uma foto antiga. Tem marca de tempo, tem desgaste, mas ainda assim carrega uma beleza que ninguém tira. Eu era um homem cansado, mas inteiro, cheio de contas, mas de cabeça erguida. Eu sabia quem eu era, de onde eu vinha e o que eu tinha plantado. Talvez por isso, quando tudo começou a desmoronar e eu ouvi aquela frase, o impacto foi tão destruidor, porque não foi só uma frase. Foi como se alguém tivesse pegado tudo o que me definiu por anos, pai, trabalhador, homem honesto, e jogado num saco de lixo como se não tivesse mais valor. E é justamente por conhecer a vida que eu levei antes, cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada almoço apertado, que hoje eu consigo dizer, com o coração apertado, que aquilo que fizeram comigo não foi só falta de amor, foi injustiça. Foi ingratidão, e foi o começo de uma revelação que eu nunca imaginei que teria que enfrentar vindo dos meus próprios filhos. A primeira vez que eu senti que alguma coisa podia mudar foi num daqueles dias em que eu já tinha me acostumado com o silêncio. Fazia tempo que Rafael e Carla não apareciam sem avisar. Então, quando ouvi o portão bater e a voz deles quase ao mesmo tempo, meu coração deu um sobressalto que eu nem consegui disfarçar. Eu ainda estava com a camisa manchada de pó de madeira, sentado na cozinha com o café morno, quando eles entraram dizendo "Oi, pai", num tom diferente, meio ensaiado, como quem repete uma frase que combinou antes. Mesmo assim, só de ver os dois ali, juntos dentro de casa, eu senti uma faísca boba de alegria acender dentro de mim, daquelas que a gente tenta esconder, mas o sorriso entrega. Eles sentaram à mesa, perguntaram como eu estava, como andava a marcenaria, se eu estava me cuidando. Coisas simples, mas que não vinham há muito tempo. Eu me peguei respondendo mais do que o necessário, contando pequenas coisas do dia a dia, só porque, de repente, eu tinha plateia de novo.
Eles concordavam com a cabeça, mas às vezes os olhos não acompanhavam. Rafael olhava para o celular com frequência, como se estivesse esperando alguma mensagem importante. E Carla ajeitava o cabelo atrás da orelha toda vez que o silêncio ficava um pouco mais longo. Eu percebia esses detalhes, mas na hora eu empurrava para o lado, me agarrando ao que parecia bom. Meus filhos ali, comigo, numa tarde qualquer de Maringá. Foi ali, entre uma pergunta e outra, que Rafael soltou a frase que acendeu o resto de esperança dentro de mim. Ele disse que andavam pensando mais na família, que a vida tinha passado rápido demais e que eles tinham se afastado sem perceber. Falou que sentiam falta de antes. Quando ouvi isso, algo dentro de mim quase desmoronou, mas de um jeito bom, como se eu tivesse esperado por esse reconhecimento a vida inteira. Carla completou dizendo que estavam querendo mudar algumas coisas, passar mais tempo comigo, fazer programas em família e que tinham uma ideia de dia especial para consertar o que tinha ficado para trás. Eu lembro de ter sentido a garganta embrulhar de emoção. Eu só conseguia responder: é mesmo? É claro, minha filha. Que bom ouvir isso de vocês. Naquela hora, eu não percebi que as frases vinham certinhas demais, redondas demais, como se tivessem sido treinadas no caminho. Só hoje, olhando para trás, é que vejo como tudo parecia discurso pronto. Naquele dia, não. Naquele dia, eu escolhi acreditar em cada palavra como se estivesse recebendo um presente depois de anos de espera. Eles falaram de me levar para passear, de passar um dia fora, de conversar com calma, sem correria, sem celular, assim mesmo, do jeito que eu sempre sonhei em ouvir. Meu peito se encheu de um tipo de esperança que eu já não lembrava mais como era. Eu me vi imaginando coisas simples. Nós três rindo, comendo em algum lugar, lembrando histórias antigas, talvez tirando uma foto juntos, coisa que não acontecia há muito tempo. Eu reparei, sim, que Rafael olhava para Carla às vezes antes de falar, como se pedisse confirmação silenciosa. Reparei que ela apertava os lábios num sorriso meio duro, que não alcançava os olhos. Percebi que quando eu me emocionava, eles desviavam o olhar, como se não quisessem sustentar aquilo por muito tempo. Mas eu nunca fui bom em ler sinais ruins quando estava com vontade de acreditar no bem. Então, eu deixei passar. Disseram que queriam marcar para breve, que eu só precisava estar pronto, que iam cuidar de tudo. Falaram em te dar um dia diferente, pai. E essa frase ficou ecoando na minha cabeça como se fosse promessa de cura para um coração cansado. Nos dias que seguiram, eu me peguei pensando nesse tal dia especial, como se fosse um evento grande, mesmo sem saber o que era. Na marcenaria, enquanto lixava uma tábua, eu imaginava Rafael dirigindo e Carla rindo no banco de trás, como quando eram mais novos. À noite, deitado na cama, eu ficava olhando para o teto e lembrando das poucas viagens que fizemos juntos, das vezes em que fomos ao parque, do sorvete que derretia rápido demais, deles reclamando do calor. Tudo isso misturado com a ideia de que talvez eles estivessem arrependidos de terem se afastado tanto. Eu comecei a me arrumar mais, a prestar atenção em coisas pequenas, como cortar a barba um pouco melhor, separar uma roupa menos surrada, caso eles batessem no portão de novo de surpresa. Teve um dia em que Carla voltou sozinha para acertar os detalhes. Ela chegou com um saco de pão e um refrigerante, coisa que eu nem lembrava mais de ver. Disse que era para tomarmos lanche juntos, como antigamente. Eu tentei não deixar transbordar, mas aquele gesto, por menor que fosse, mexeu comigo. Enquanto comíamos, ela explicou que o plano era me tirar um pouco da rotina, me levar para outro lugar, me tirar dessa casa que só te prende no passado, como ela disse. Na hora, aquilo soou como cuidado. Hoje, eu escuto essa frase com outros ouvidos. Mas naquele momento, eu só balancei a cabeça, concordando, dizendo que realmente fazia tempo que eu não saía para nada. Enquanto falava, no entanto, ela mantinha as mãos entrelaçadas numa tensão que não combinava com o tom leve que tentava usar.
Às vezes, mordia o canto da boca e encarava o nada por um segundo, como se estivesse checando mentalmente se não tinha dito nada fora do script. Perguntei para onde iríamos, e ela desconversou, dizendo que era surpresa, que eu ia gostar, que tinha tudo a ver com nossa história. Eu ri, meio sem graça, dizendo que já estava feliz só de ir, que o lugar nem importava tanto. E era verdade. Para mim, o destino era só detalhe. O que importava era a sensação de ser incluído de novo. Rafael, por sua vez, começou a aparecer um pouco mais, mas sempre apressado, sempre olhando para o relógio. Às vezes, entrava só para dizer que estava resolvendo umas coisas e que logo tudo ia ficar melhor. Dava 2 tapinhas nas minhas costas, como quem anima alguém doente, e já ia saindo. Quando eu perguntava se ele queria café, ele dizia que não podia demorar, que estava no meio de um negócio importante. Mesmo assim, antes de ir, repetia: "Em breve vai ter um dia diferente para você, pai. Você vai ver." Eu segurava essa frase como quem segura uma corda para não afundar. Não fazia perguntas demais. Eu tinha medo de parecer exigente, de estragar aquela tentativa de aproximação que para mim era tão preciosa. Hoje, quando revisito cada um desses momentos, eu enxergo os buracos que ignorei. O cochicho rápido dos 2 no corredor, achando que eu não estava ouvindo. O jeito como paravam a conversa quando eu entrava na sala. As mensagens que chegavam no telefone deles e mudavam a expressão no rosto em segundos. Um dia, vi a Carla apagando algo correndo na tela do celular quando eu perguntei se era foto dos netos. Ela riu sem graça e disse que não era nada, que tinha clicado errado. E eu acreditei. Porque era mais fácil acreditar numa distração boba do que na possibilidade de que eu estivesse sendo enganado por quem eu mais amava. Mesmo com esses sinais estranhos, a esperança falava mais alto. Eu me pegava sonhando com esse plano de família, como se fosse um concerto do passado, uma chance de recomeço. Às vezes eu me pegava pensando que talvez eles tivessem percebido que a vida é curta demais para viver afastado de quem sempre esteve ali. Eu imaginava nós 3 sentados conversando, pedindo desculpas uns aos outros, limpando as mágoas antigas, acertando as contas não de dinheiro, mas de coração. Eu até cheguei a agradecer a Deus, em silêncio, por essa aparente mudança. Era como se, depois de tanta solidão, alguém tivesse aberto uma pequena janela no escuro e deixado um fio de luz entrar. Só que, junto com essa luz, havia uma sombra que eu não conseguia nomear naquela época. Uma sensação de que tinha alguma coisa fora do lugar. Um cheiro de mentira misturado com o perfume novo da Carla. Um peso diferente na forma como Rafael me abraçava. Nem apertado demais, nem solto demais, apenas cumprindo um papel. Eu sentia tudo isso, mas engolia. Dizia para mim mesmo que eu estava ficando desconfiado à toa, que era coisa da cabeça de velho, que estava desacostumado com carinho. Eu me convenci de que o problema era eu, não o clima esquisito. E é justamente isso que mais dói quando eu lembro. Eu abracei aquela promessa com a pureza de quem só queria um pouco de amor, sem imaginar que, por trás do convite bonito, já existia um plano completamente diferente sendo armado em silêncio. O dia da tal surpresa em família começou cedo, mas não com aquele tipo de ansiedade boa de quem vai viajar, e sim com uma espécie de aperto silencioso que eu não sabia explicar. Eu acordei antes do despertador, como sempre, mas dessa vez minha cabeça não estava na marcenaria, nem nas encomendas, nem no café. Estava neles. Eu olhava para o relógio e pensava: hoje eles vão me buscar. Coloquei a água no fogo, fiz meu café mais forte, tentei arrumar a casa um pouco, passei um pano na mesa, ajeitei as cadeiras, como se isso fizesse alguma diferença para alguém além de mim. Escolhi uma roupa simples, mas menos surrada. Uma camisa que eu guardava para dias um pouco mais especiais, calça limpa, sapatos sem tanto pó de madeira grudado.
Me olhei no espelho antes de sair do quarto e, por um segundo, me vi mais velho do que eu lembrava. Mas logo pensei, tudo bem, hoje é dia de estar com eles, isso compensa. Quando o portão bateu, meu coração deu aquele salto conhecido. Era o carro do Rafael, prata, vidros escuros. Eu já tinha visto algumas vezes de longe, mas fazia tempo que não entrava nele. Desci com um misto de nervosismo e alegria. Carla estava no banco da frente mexendo no celular. Rafael saiu, me cumprimentou com um "E aí, pai?" Rápido, me deu um abraço meio duro, daqueles que encostam mais o ombro do que o peito. Carla me deu um beijo no rosto. Disse que eu estava bonitão para o passeio, num tom meio brincalhão, e eu engoli aquilo como um elogio sincero. Embora hoje eu perceba que soava mais como frase automática. Me ajudaram a colocar uma mochila pequena no porta-malas, onde eu levei uma blusa, remédio e uma garrafinha de água. Nada demais. Eu não sabia para onde ia, mas confiava que eles tinham pensado em tudo. Entrei no banco de trás e assim que a porta fechou, uma sensação estranha tomou conta. O cheiro do carro era diferente. Um perfume forte misturado com aquele odor de plástico novo e aromatizante barato pendurado no retrovisor. No rádio, uma música tocava baixinho, mas Rafael logo abaixou o volume, dizendo que queria conversar. A rua de casa foi ficando para trás devagar, e eu observava os muros, as árvores, as calçadas, como se estivesse me despedindo de coisas que eu não sabia que não veria do mesmo jeito depois. Eles começaram a falar de coisas leves, trânsito, trabalho, uma piada aqui, outra ali. Mas o tom não combinava com os olhos. Rafael segurava o volante com força demais, os dedos meio duros, o maxilar travado. Carla sorria, mas mexia o tempo todo no celular, como se estivesse conferindo um roteiro invisível. Quando passamos pela saída de Maringá, vi a placa indicando a direção de Londrina. Comentei qualquer coisa, algo como: "Nossa, faz tempo que não vou para esses lados." Carla respondeu que tinham escolhido um lugar diferente, que eu ia gostar, que era cheio de história. Perguntei se era alguma chácara, um sítio, alguma visita aparente, algo assim. Os dois trocaram um olhar rápido, que eu só fui entender depois. Rafael disse, sem tirar os olhos da estrada, que era surpresa e que eu não me preocupasse. O jeito que ele falou, "não se preocupa", me deu um arrepio leve, daqueles que a gente tenta ignorar. Então, para não estragar o clima, eu fingi que aceitei a resposta sem pensar muito. A viagem foi marcada por silêncios compridos, cortados por frases curtas. Eu tentava puxar assunto, perguntar como andavam as coisas, se o trabalho estava puxado, se eles estavam bem. As respostas vinham na medida exata para não parecerem secas demais, mas também não se prolongavam. "Tá corrido, pai, mas tudo certo. Depois a gente te mostra. Estamos resolvendo umas coisas importantes." Eu sentia que havia mais ali, escondido entre as frases, como se andássemos ao lado de um assunto que ninguém queria olhar diretamente. Carla, às vezes, encostava a cabeça no vidro e ficava olhando a paisagem passar, mas eu pegava ela me observando pelo reflexo, e quando nossos olhos se encontravam de leve, ela disfarçava rápido demais. Do banco de trás, eu via a estrada se estender como uma fita cinza, cheia de remendos, placas passando rápido, velocidade máxima, curvas acentuadas, entradas para cidades que eu só conhecia de ouvir falar. O céu estava nublado, do tipo que não sabe se chove ou se abre. O ar dentro do carro estava mais frio do que lá fora por causa do ar-condicionado, mas eu suava pela nuca. Cada quilômetro avançado trazia junto um peso no peito que eu não entendia. Uma parte de mim repetia: "Relaxa, eles estão tentando, você pediu tanto por esse momento." Outra parte, mais quieta, mais funda, murmurava: "Tem algo estranho." Eu fiz o que quase todo pai faz. Escolhi ouvir a voz que doía menos. Em alguns momentos, eles cochichavam alguma coisa que eu não entendia. O som era baixo, e quando eu inclinava o corpo para ouvir melhor, o assunto morria.
Uma vez, Rafael falou algo como, já tá tudo certo lá. E Carla respondeu, sim, já conferi com o pessoal. Eu poderia ter perguntado, que pessoal? Mas não perguntei. Fiquei olhando a paisagem do lado de fora para fingir que não tinha escutado. Hoje eu me pergunto, e se naquela hora eu tivesse insistido, teria mudado alguma coisa? E você, no meu lugar, teria percebido alguma coisa? Se quiser, pode até me contar aí nos comentários. Porque até hoje eu tento entender em que momento exatamente a linha entre cuidado e traição foi cruzada. À medida que Londrina se aproximava, o clima dentro do carro parecia ficar mais pesado. Rafael falava menos, Carla digitava mais. O brilho da tela do celular iluminava o rosto dela de um jeito quase artificial. Uma vez, ouvi o som de uma mensagem chegando, e logo em seguida, um áudio reproduzido bem baixinho. Ela respondeu com um "tá bom", seco, quase sussurrado. Eu fingi que não notei. Minha mão apertava a barra da calça sem querer, num gesto de quem tenta se segurar em alguma coisa. Meu estômago começou a embrulhar, mas eu culpei o café forte demais, a estrada, a idade. É sempre mais fácil culpar qualquer coisa do que encarar aquela pontada de medo que a gente não quer admitir que está sentindo. Quando entramos na cidade, eu esperava que fôssemos para algum lugar conhecido. Um parque, um restaurante, uma praça movimentada. Mas o carro começou a pegar ruas mais afastadas, bairros que eu não reconhecia. As casas foram ficando mais velhas, os muros mais pichados, as calçadas mais quebradas. Eu comentei que não conhecia aquela região. Rafael respondeu seco. É mais pro lado de cá mesmo, fica tranquilo. O fica tranquilo de novo, quase como um mantra. Carla já tinha guardado o celular e agora olhava pela janela com uma expressão difícil de ler. Nem triste, nem feliz. Era uma expressão de quem está presente fisicamente, mas com a cabeça em outro lugar. As ruas foram ficando mais vazias, menos carros, menos gente andando. Os postes pareciam mais altos, jogando sombras compridas no asfalto. Vi um prédio antigo, pichado, com janelas quebradas, passando devagar pelo vidro. Em outra esquina, um terreno baldio cheio de mato alto. Eu sentia o carro se afastando de qualquer sinal de movimento normal de cidade. O som do motor se tornou mais alto do que qualquer conversa, porque já quase não tinha conversa. Eu respirava fundo, tentando me convencer de que eles sabiam o que estavam fazendo, que devia ser algum lugar bucólico, histórico, afastado, mas legal. A palavra legal parecia tão distante daquele cenário que até hoje me dá um nó na garganta lembrar. A certa altura, o carro virou em uma rua estreita, com muros altos dos dois lados. Lá no fim, eu conseguia ver o que parecia ser um prédio antigo, com a fachada destruída, janelas sem vidro, tudo rabiscado por grafites e frases que eu não conseguia ler direito de longe. Minha primeira impressão foi pensar que era algum tipo de fábrica abandonada. Perguntei, mas isso aqui é onde? Rafael não respondeu de imediato. Ele engoliu seco, apertou um pouco mais o volante e disse, quase chegando, pai. Carla, ao lado dele, mexeu no espelho retrovisor, mas não para se olhar. Ela ajustou de um jeito que eu não conseguisse ver direito os olhos deles. Foi nesse trecho final da viagem que o tempo começou a se comportar de um jeito estranho dentro de mim. Por fora, eram alguns minutos. Por dentro, parecia uma eternidade comprimida em cada metro percorrido. O coração batia mais rápido, não como na emoção do reencontro, mas como no instinto de quem pressente que tem um buraco logo à frente. O som das rodas passando pelos buracos no asfalto ecoava como pequenos avisos. Algo não está certo, mas mais uma vez, eu calei esse pensamento. Pai que ama, às vezes, é especialista em tampar os próprios olhos para não enxergar o que faz doer. E eu, naquele banco de trás, ainda estava me agarrando com todas as forças à ideia de que aquele passeio era um gesto de amor, quando, na verdade, já era o caminho direto para o momento em que o pouco que me restava iria ser jogado no chão, sem nenhuma piedade. O carro parou de repente, bem em frente ao prédio destruído. O som do motor desligando ecoou de um jeito estranho.
como se tivesse arrancado o último pedaço de normalidade que ainda existia dentro de mim. Eu olhei pela janela e vi de perto aquilo que, à distância, parecia só velho. Janelas quebradas, paredes riscadas com frases que eu não entendia, portas caídas no chão, o mato alto engolindo o que antes devia ter sido uma entrada. Era uma escola, ou o que sobrou de uma. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Rafael abriu a porta do carro e saiu rápido. Carla virou metade do corpo para trás e disse: "Pai, desce aqui." A voz dela não tinha nem um pouco daquele tom carinhoso que ela usava na cozinha da minha casa. Era seca, prática, como quem entrega um objeto, não uma pessoa. Meu estômago virou. Ainda assim obedeci. Abri a porta e desci devagar, sentindo a perna tremer sem motivo aparente. O vento bateu forte, levantando poeira e um cheiro de papel queimado e mofo que entrou fundo no meu nariz. Aquilo me deu uma tontura leve, mas nada comparado ao que viria depois. Eu mal tinha colocado os pés no chão quando ouvi a frase que nunca saiu da minha cabeça, nem nos dias mais silenciosos. "É aqui mesmo, lugar perfeito para gente que só atrapalha." Vieram da boca do meu filho, do meu próprio filho, Rafael Menezes, que eu carreguei no colo, que eu levei ao médico tantas vezes, que eu ensinei a andar de bicicleta segurando o banco até minhas mãos doerem. Ele disse aquilo olhando diretamente para mim, sem piscar, como se estivesse descrevendo a entrega de um móvel velho e não falando do próprio pai. Carla ficou atrás dele, de braços cruzados. Não disse nada, mas o silêncio dela foi ainda pior. Os olhos, antes sempre cheios de brilho quando era mais nova, agora pareciam duas pedras cinzas. Nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, nenhum arrependimento. Só frieza, frieza pura. Eu senti uma coisa estranha no corpo, como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões de uma vez só. Me apoiei na porta do carro para não cair. Minhas mãos tremiam, mas o resto do corpo parecia paralisado. A mente também. Era como se eu estivesse vendo a cena de longe, como se não fosse comigo. Eu tentei falar alguma coisa, qualquer coisa. Por quê? O que está acontecendo? Não faz isso. Mas minha voz não saiu. Ficou presa na garganta como um nó quente que queimava de dentro para fora. Rafael apontou para dentro da escola destruída e disse: "Pode entrar, a gente te espera lá dentro ou não." E riu. Aquele riso, Deus do céu, aquele riso me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era tristeza, não era medo. Era uma dor que não cabia no peito, que cortava por dentro, como se estivesse rasgando um pedaço de mim que eu ainda achava que estava protegido. Eu dei um passo para trás, sem querer. Carla então falou pela primeira vez desde que descemos: "Pai, aceita. A gente não aguenta mais você. É isso." Simples assim, como quem encerra um contrato, como quem devolve um produto com defeito. Meu coração afundou. Literalmente, eu senti fisicamente. Foi como se alguém tivesse colocado um peso enorme dentro do meu peito. Minhas pernas ficaram bambas, minha vista embaçou. Eu levei a mão ao peito sem perceber. Um gesto instintivo de alguém tentando segurar um órgão que parece despencar. Eu tentei dar mais um passo para trás, mas bati com o calcanhar no meio-fio e quase caí. Foi aí que percebi o detalhe que destruiu de vez qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter. Eles não vieram me ajudar, não estenderam a mão, não deram um passo. Eles só observaram impassíveis, esperando eu me levantar sozinho, como se a queda fosse parte do plano. Naquele momento eu entendi. Não era um mal-entendido, não era um desabafo duro, não era um dia ruim. Era abandono, puro, deliberado, frio. Eu senti o mundo girar e por um instante achei que fosse desmaiar ali mesmo. As batidas do meu coração estavam tão fortes que eu conseguia ouvi-las no ouvido, como um tambor desgovernado. Minha respiração ficou curta. Eu queria gritar, mas nenhum som saía. Queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Queria acreditar que aquilo não era real. Mas era real demais. O vento soprou de novo,
trazendo cheiro de passado queimado, madeira podre, tinta velha. E eu fiquei ali, parado, entre duas ruínas. A escola destruída na minha frente e a minha família se desfazendo atrás de mim, como se eu fosse o escombro que precisava ser deixado para trás. E foi ali, naquele segundo que parecia durar uma vida inteira, que eu entendi, pela primeira vez na vida, o significado da palavra descartável. Nas primeiras horas depois que o carro dele sumiu no fim da rua, eu fiquei completamente imóvel, como se meu corpo tivesse sido desligado sem aviso. Não lembro exatamente quanto tempo fiquei parado ali, em frente àquela escola destruída, olhando para o nada, com o vento levantando poeira no meu rosto e o coração batendo doído, irregular, como se estivesse tentando se convencer de que ainda fazia sentido continuar funcionando. Meus olhos ardiam, mas não vinham lágrimas. Parecia que até isso tinha secado dentro de mim. Eu me sentia vazio, mas um vazio pesado, difícil de carregar. Quando finalmente consegui dar os primeiros passos, minhas pernas tremiam como as de um homem que passou dias sem se alimentar. Entrei na escola porque não tinha mais forças para ficar em pé do lado de fora. O chão rangeu sob meus pés, a madeira quebrada estalando, como se estivesse reclamando da minha presença. O cheiro de mofo era forte, misturado ao odor de papel queimado, que parecia grudar na garganta. Sentei numa carteira velha, dessas que sempre aparecem esquecidas em salas abandonadas, e pela primeira vez deixei meu corpo desabar. A madeira fria nas minhas costas me fez estremecer. A pergunta que ecoava na minha cabeça não tinha fim. Por quê? Era como um sino tocando sem parar no fundo do meu crânio. Por que fizeram isso comigo? Por que meus filhos? O que eu fiz de tão errado? Quanto mais eu pensava, mais eu me afundava. Tentei recapitular conversas, lembranças, momentos. Cada cena que voltava parecia ganhar uma nova interpretação, como se eu estivesse revisitando minha vida com lentes estranhas e dolorosas. A imagem da Carla mexendo nervosa no celular, o jeito duro de Rafael segurar o volante, as respostas curtas, os silêncios longos. Tudo começou a fazer sentido de um jeito que doía. A mente, nessas horas, vira um inimigo cruel. Ela pega todos os seus erros, até os mais pequenos, e joga na sua cara como se fossem crimes imperdoáveis. Eu me peguei perguntando se eu tinha sido um pai ruim, se eu tinha falhado em algo que eles nunca me disseram. Lembrei dos dias em que cheguei cansado demais para brincar, dos momentos em que levantei a voz quando devia ter tido mais paciência, das vezes em que tive que escolher trabalhar em vez de estar com eles. Minha cabeça rodava dizendo: talvez eles tenham razão, talvez você seja um peso mesmo. E isso foi o que mais rasgou meu peito, porque era como se eu estivesse me virando contra mim mesmo. A noite caiu rápido, mas eu nem percebi. Só vi a luz mudar, ficando mais fraca, mais azulada, até desaparecer. A escola ficou escura, o vento entrando pelas janelas quebradas, trazendo aquele barulho melancólico que parece choro quando passa por frestas. Eu senti medo, medo de verdade. Não daquele tipo que faz você correr, mas do tipo que paralisa. O medo de ter sido esquecido, de não importar, de não ser amado. O medo de descobrir que talvez, no fim das contas, eu tivesse vivido uma vida inteira acreditando em laços que só existiam da minha parte. Eu não tinha para onde ir. Não tinha como voltar para casa naquela hora. Não tinha coragem de pedir ajuda. Fiquei ali, sentado no chão frio, abraçando meus próprios braços para tentar esquentar um pouco, enquanto sentia minha cabeça tombar de cansaço. Eu devia estar exausto, mas o corpo não relaxava. Cada vez que eu fechava os olhos, a imagem deles indo embora voltava nítida, como se estivesse sendo projetada na minha mente. O som do motor se afastando era como um eco interminável que não me deixava em paz. Em algum momento daquela madrugada, eu comecei a sentir raiva. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva triste, cansada, daquelas que nascem quando você percebe que foi tratado como nada.
Lembrei de tudo que abdiquei por eles, de tudo que construí com minhas próprias mãos, das noites sem dormir quando ficaram doentes, das vezes que economizei até no que eu comia para dar a eles o melhor que eu podia. E naquele chão sujo, eu me perguntei, como é que alguém faz isso com um pai? A raiva vinha em ondas, misturada com tristeza profunda, criando uma confusão tão grande que eu não sabia mais o que estava sentindo. Quando a manhã chegou, eu já não reconhecia a própria expressão no vidro quebrado de uma janela. Eu parecia outro homem, um homem apagado, um homem esvaziado. Eu tentava me levantar, mas o corpo reclamava como se tivesse passado por algum tipo de acidente. Cada músculo doía, principalmente o peito. Era como se tivesse uma pedra enorme ali dentro, esmagando tudo. Levantei devagar, apoiando a mão na carteira velha, e senti uma tontura que quase me derrubou de novo. A luz do dia entrando pelas rachaduras do prédio parecia zombar da minha situação, iluminando exatamente o lugar onde meus filhos me deixaram para trás. Continuei pensando demais, pensando até doer. Onde foi que eu errei? O que faltou? Por que não disseram nada antes? Por que escolheram me destruir desse jeito? Mas nenhuma resposta vinha, só o silêncio. Um silêncio grosso, pesado, daqueles que só quem já passou por uma dor profunda consegue entender. E eu queria saber, você aí, que está me ouvindo agora, já sentiu algo que fez você duvidar do seu próprio valor? Já viveu um momento que fez você se perguntar se realmente merecia estar onde estava? Se quiser, comenta aí, porque nessas horas a gente descobre que às vezes o que salva alguém é uma palavra que chega na hora certa. As primeiras horas viraram dias confusos, como se eu tivesse sido arrancado da vida e jogado num limbo. Os pensamentos vinham e iam como ondas. Em alguns momentos, eu tentava me convencer de que aquilo tinha sido um engano, que eles iam voltar, que tudo não passava de um mal-entendido absurdo. Em outros, eu encarava a verdade. Eles planejaram tudo. Eles me descartaram como se eu fosse um estorvo. A pior parte não foi a dor física, nem a solidão daquela escola, nem o frio da madrugada. A pior parte foi sentir pela primeira vez que talvez eu realmente não tivesse mais lugar no coração dos meus próprios filhos. E essa sensação destrói qualquer homem. Eu não lembro exatamente quanto tempo fiquei andando pelos corredores daquela escola destruída, desviando de pedaços de madeira podre, gesso caído, cacos de vidro e restos de carteiras quebradas. Era como caminhar por dentro de mim mesmo, tudo desmoronado, tudo abandonado, tudo em silêncio. Meus passos ecoavam como se eu estivesse atravessando um lugar proibido, um lugar que ninguém deveria ver. A cada canto, a cada sala vazia, eu sentia o peso da solidão apertar mais o peito. Minha cabeça ainda girava, o corpo ainda tremia e eu andava sem destino, como se estivesse procurando alguma coisa que eu não sabia nomear. Foi quando ouvi um barulho leve, um arrastar de sandália pelo chão, um som real, humano, num cenário que parecia morto. Eu parei na hora, o coração acelerou, não de medo, mas de surpresa. Eu já tinha aceitado que estava completamente sozinho naquele lugar, então qualquer ruído parecia impossível. Quando virei para a porta de entrada, vi uma silhueta pequena, curva, caminhando devagar pelo corredor. Era uma mulher. Cabelos grisalhos presos num coque torto, óculos antigos pendurados na ponta do nariz, uma blusa florida meio desbotada. Ela carregava uma sacola plástica do mercado e um molho de chaves na outra mão. Caminhava com calma, como quem está acostumada com aquele silêncio estranho. Quando me viu, congelou. Não de susto, mas de espanto, como se estivesse olhando para alguém que não devia estar ali, mas que claramente precisava estar. "Meu Deus!" ela murmurou, levando a mão ao peito. "O senhor está bem?" Aquela pergunta tão simples me desmontou por dentro.
Eu não ouvia alguém me chamar de Senhor, com preocupação fazia tempo. A voz dela era suave, baixa, cheia de cuidado. Só de escutar aquilo, meus olhos arderam de novo, como se alguém tivesse destrancado uma porta que eu tentei manter fechada. Tentei responder, mas minha voz falhou. Saiu mais ar do que palavra. Ela deu 2 passos a mais, se aproximando sem medo, como quem vê dor antes de ver aparência. Sente-se aqui, pelo amor de Deus, ela disse, puxando uma cadeira quebrada para o lado e batendo a mão na poeira. O senhor está pálido. Parece que vai cair a qualquer momento. Eu obedeci porque não tinha forças para nada além disso. Me sentei. A cadeira rangeu. Minha respiração estava curta e eu sentia minhas mãos frias, como se o sangue não quisesse circular. Como a senhora... Minha voz tremeu. Como a senhora entrou aqui? Ela deu um suspiro longo, cansado. Eu trabalhei nessa escola por 30 anos. Dona Helena Duarte. Vim buscar uns papéis velhos da diretoria, mas acho que encontrei coisa mais importante que documento. Por algum motivo, essa frase bateu forte em mim. Eu olhei para ela e ela segurou meu olhar com uma firmeza que me fez engolir um soluço. Não havia julgamento nos olhos dela. Não havia pressa. Não havia desconfiança. Só uma humanidade que eu já nem lembrava mais como era. O que aconteceu com o senhor? Ela perguntou, com a voz baixa, como se estivesse falando com alguém ferido. Eu tentei de verdade explicar, mas só consegui balbuciar algumas palavras desconexas. Me deixaram. Aqui, disseram que era melhor assim. A vergonha bateu forte. Eu baixei a cabeça. Dona Helena se aproximou mais e, sem pedir permissão, tocou meu braço. O toque dela era quente, firme, e só esse pequeno gesto me devolveu um pedaço de mim que eu achei que tinha sido arrancado para sempre. Filhos? Ela perguntou sussurrando, como se já soubesse a resposta. Eu não consegui responder, só fechei os olhos. O silêncio foi suficiente. Ela entendeu tudo, e algo dentro de mim que estava trancado explodiu. Não em choro alto, mas em lágrimas silenciosas, quentes, que escorriam sem controle. Era como se eu estivesse vazando. Como se tudo que ficou preso durante horas finalmente tivesse encontrado uma fresta. Eu chorava sem som, e ela não se afastou. Não tentou me calar, nem me consolar com frases prontas. Só ficou ali, segurando meu braço, respirando junto. Às vezes, a maior ajuda do mundo é alguém ficar perto sem fazer nenhuma pergunta. Depois de alguns minutos, quando eu consegui respirar direito, ela falou: "Venha, vamos sair daqui. Esse lugar não é para o senhor." Eu hesitei. "Não tenho para onde ir." Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de verdade. "Então o senhor vai comigo, pelo menos para tomar um café. Ninguém merece ficar sozinho num dia desses." Foi a primeira vez desde o abandono que eu senti uma fagulha pequena, mínima, mas real de esperança dentro do peito. Não era alegria, não era força. Era só uma luz fraca, mas capaz de atravessar a escuridão que eu carregava. Enquanto caminhávamos para fora da escola, eu sentia o contraste rasgar meu peito. A frieza dos meus filhos ainda queimava, mas o gesto daquela mulher, tão simples e tão inesperado, começava a esfriar a ferida. Era estranho. Doía e confortava ao mesmo tempo. Era como se o mundo estivesse me dizendo: nem todo amor acaba, nem toda bondade morre. Quando chegamos na porta, o sol estava nascendo. A luz batia nos escombros da escola e fazia tudo brilhar de um jeito diferente, quase bonito, apesar da ruína. Eu respirei fundo, talvez pela primeira vez desde que tudo aconteceu, e senti um pouco do ar entrar de verdade nos pulmões. Dona Helena olhou para mim e disse: "O senhor não está sozinho, não hoje." E aquela frase simples de tudo, foi a primeira coisa em horas que não doeu ouvir. Foi ali, naquele instante, que eu percebi que mesmo que meus filhos tivessem virado o rosto para mim, o destino ainda não tinha desistido. Havia uma mão estendida, uma voz que cuidava,
um coração que enxergava, e pela primeira vez desde o abandono, eu senti que talvez, só talvez, eu ainda tivesse futuro. Na casa da dona Helena, tudo tinha um cheiro diferente do que eu estava acostumado. Era cheiro de café passado na hora misturado com cheiro de livro antigo, de pano limpo secando no varal, de vida que continua mesmo quando ninguém está olhando. Ela morava numa casinha simples, num bairro igualmente simples, mas ali dentro eu senti uma coisa que fazia tempo que eu não sentia. Paz. Não aquela paz completa, que acalma tudo, mas uma paz de recomeço, de primeiro respiro depois de um afogamento. Ela me sentou à mesa, colocou uma xícara de café na minha frente e um prato com pão amanhecido cortado ao meio e passado na chapa. Eu fiquei olhando para aquilo por alguns segundos antes de tocar. Tinha algo de sagrado em alguém preparar comida para você depois que o mundo decidiu que você é descartável. Quando finalmente tomei o primeiro gole, senti o calor descer, queimando a garganta, acordando o corpo cansado. Ela não insistiu em perguntas, só ficou sentada do outro lado da mesa, me observando com aquele olhar que não invade, mas também não abandona. Depois de um tempo, quando o silêncio ficou um pouco menos pesado, ela perguntou com cuidado. Seu nome completo, como é mesmo? Antônio Menezes. Respondi, ainda com a voz baixa. Antônio da Silva Menezes. Ela repetiu o nome como quem grava. Balançou a cabeça devagar, como quem somava aquilo a tudo o que já tinha visto em 30 anos de escola. Em 30 anos, lidando com histórias de criança, de família, de gente que machuca e de gente que cuida. E então aconteceu uma coisa simples, mas que mudou o rumo daquele dia. Ela olhou diretamente para mim e disse sem rodeios: "O senhor não me parece um homem qualquer. Tem coisa aí dentro que o senhor nunca contou para ninguém, não é?" Na hora, meu primeiro impulso foi negar. Quase saiu um: "Não, imagina, minha vida é só trabalho e conta para pagar." Mas a frase travou antes de passar pelos lábios. Porque a verdade é que, bem lá no fundo, escondido sob camadas de silêncio, medo e tentativa de proteção, havia algo sim, algo que eu carregava há anos. Algo que ninguém, além de mim, sabia inteiro. Algo que eu tinha jurado nunca usar, a não ser que fosse absolutamente necessário. Eu desviei o olhar. Olhei para as minhas mãos, para as unhas sujas, para os calos antigos. Esses calos viram tanta coisa que ninguém imagina. Passei o polegar por cima da pele grossa da palma, como se estivesse tentando decidir se eu tinha o direito de abrir aquela porta escondida dentro de mim. Dona Helena não insistiu, só esperou. E essa espera respeitosa foi justamente o que me desmontou. Eu comecei sentindo o peito apertar de novo. Eu guardei muita coisa que não era minha, pelo menos não era para ser. Ela franziu a testa de leve, mas não falou nada. Me deixou continuar. Eu respirei fundo e senti meu passado inteiro bater de frente com o presente. Porque a verdade é que anos antes daquela cena na escola abandonada, algo já tinha estalado silenciosamente na minha vida. Não foi um grito, não foi um escândalo, não foi uma briga. Foi uma pequena informação que chegou torta, um papel que veio errado, um valor que não batia. Na época, eu nem queria acreditar. Mas depois ficou impossível fingir que eu não via. Tudo começou quando um dia, lá atrás, chegou uma carta de banco em meu nome falando de uma conta que eu não lembrava de ter aberto. Achei que era engano. Antônio da Silva tem um monte por aí. Guardei a carta na gaveta. Um tempo depois veio outra. Dessa vez, falando de movimentações grandes. Usei minha melhor desculpa. Deve ser erro de sistema. Até que um dia bateram na minha porta cobrando um imposto atrasado de uma empresa da qual, teoricamente, eu era sócio. Eu, que nunca tive empresa nenhuma. Eu que passei a vida inteira medindo tábua e fazendo armário. Aquilo me deu um choque. Rafael foi quem resolveu tudo na época. Lembro claramente. Ele disse que era só uma formalidade, que tinha usado meu nome rapidinho numa papelada antiga, coisa boba,
para facilitar, que depois já tinha mudado tudo. Falou com tanta naturalidade que eu quis acreditar. E a frase que ele usou ficou na minha cabeça: pai é pro bem da família. Confia em mim. Essa frase virou uma chave sem que eu percebesse, só que a vida tem mania de repetir aviso. Um documento estranho aqui, uma história mal contada ali, um comentário que não combina com o dinheiro que entra. Eu fui juntando esses pedacinhos sem querer, até o dia em que um conhecido meu, contador, me chamou num canto, abaixou a voz e perguntou: Antônio, o senhor tem certeza que autoriza tudo isso aqui no seu nome? Na frente dele havia uma pilha de papéis, contratos, registros, CNPJ, coisa que eu nunca tinha visto com atenção. E meu nome estava em tudo, como responsável, como sócio, como avalista. Naquele dia, algo dentro de mim tremeu diferente. Não era só preocupação, era a sensação de que eu tinha sido usado, enganado, colocado como escudo para alguém. E o pior, por quem eu mais confiava. Esse contador, vendo minha cara perdida, se ofereceu para me explicar com calma. E pouco a pouco, palavra por palavra, ele foi traduzindo o universo frio dos números para alguém que só sabia traduzir medida de madeira. O que ele me mostrou foi feio, tão feio que eu tive vontade de levantar e ir embora no meio. Empresas abertas e fechadas, movimentações suspeitas, compra e venda de coisas que eu nunca vi. Tudo com o meu nome lá, bonitinho, segurando a barra. Foi nesse dia que ele me entregou um pendrive, pequeno, prateado, quase insignificante à primeira vista. Mas o peso que aquilo tinha, se caísse no lugar certo, derrubava muito mais do que eu mesmo. Guarda isso. Se um dia alguém tentar jogar a culpa nas suas costas, o senhor tem como se defender, ele disse. E tem mais, isso aqui não prova só a sua inocência. Eu sabia o que ele queria dizer. Sabia o que estava implícito. Aqueles arquivos também deixavam muito claro quem estava se escondendo atrás de mim. Rafael, Carla, meus filhos. Você consegue imaginar o que é isso? Descobrir aos poucos que gente que você criou, alimentou e amou está usando o seu nome como escudo para coisa errada? Eu não contei para ninguém naquele momento. Levei o pendrive para casa como se fosse uma pedra quente nas mãos. Escondi num lugar que ninguém olharia, uma caixa velha, no fundo de uma gaveta, junto com fotos antigas e documentos de quando eu era jovem. De vez em quando, eu abria a gaveta só para conferir se ele ainda estava lá. Eu nunca tive coragem de apagar, nem de usar. Era meu segredo, meu seguro silencioso, minha prova de que se um dia tudo explodisse, eu não estava louco. E explodiu. Só que de outro jeito. Quando fui parar naquela escola abandonada, quando ouvi da boca deles que ninguém mais aguentava a minha existência, esse pendrive, que passou anos esquecido no fundo da gaveta, voltou a queimar na minha memória como se tivesse vida própria. Enquanto eu sentava na cozinha da dona Helena, mexendo o café com a colher, eu sentia não só o gosto amargo do abandono, mas o peso desse segredo que eu carregava sozinho. Eu tenho coisas guardadas, eu disse finalmente. Coisas que provam que eles fizeram muita coisa errada usando o meu nome. Ela me olhou com surpresa, mas sem espanto moral. Não foi aquele olhar que julga. Foi um olhar que tenta entender a história inteira. Documentos? Ela perguntou. Papéis? Mais do que isso, respondi. Arquivos, tudo num pendrive. Eu nunca mostrei para ninguém, nunca tive coragem. Sempre achei que pai tem que proteger, não expor. Mas agora eu não sei mais. Só de dizer isso em voz alta, meus olhos encheram. Era como se, junto com as palavras, eu estivesse destrancando uma caixa que ficou anos fechada lá dentro. Eu tremia, porque de certa forma, admitir que eu tinha essa prova era admitir que eu sabia, há muito tempo, que meus filhos tinham cruzado uma linha. E eu não tinha feito nada, eu tinha calado, engolido, fingido que era exagero. Tudo para tentar salvar uma imagem de família que já estava quebrada há muito tempo.
Dona Helena encostou os cotovelos na mesa, juntou as mãos e respirou fundo. Antônio, isso muda tudo. Na hora em que ela falou, eu senti um arrepio percorrer minhas costas, porque eu sabia que mudava mesmo. Aquele pequeno objeto, esquecido numa gaveta, tinha poder de virar a história de ponta cabeça. Podia limpar meu nome, mostrar quem realmente tinha culpa, mas também podia destruir de vez qualquer ponte que restasse entre mim e eles. Era uma espécie de arma e escudo ao mesmo tempo. E eu nunca quis segurar arma nenhuma dentro de casa. E se fosse você com algo assim nas mãos... Parei por um segundo, engolindo seco. Com algo que pode provar a verdade, mas também acabar com os seus próprios filhos. O que faria agora? De verdade. Me conta aí nos comentários, porque até hoje eu me pergunto se ser pai é proteger a qualquer custo ou deixar que a verdade faça o que tiver que fazer. Enquanto eu falava, a esperança e o medo brigavam dentro de mim, porque pela primeira vez eu percebia que eu não era só o velho deixado numa escola abandonada. Eu não era só o peso que eles diziam que eu era. Eu tinha algo que eles temiam. Algo que justificava o olhar assustado, o cochicho, o plano de me afastar. Não era a minha existência que atrapalhava, era o que eu sabia. Era o que eu carregava calado. E ali, sentado na cozinha daquela mulher que tinha me dado café e escuta sem pedir nada em troca, eu senti que essa caixa trancada dentro de mim começava finalmente a se abrir. Não por vingança, não por orgulho, mas porque o abandono deles tinha rompido o último fio que me prendia ao silêncio. E quando um pai é jogado fora como lixo, o mínimo que a vida deve a ele é a chance de ser ouvido com a verdade inteira. Eles voltaram no dia em que menos esperavam me encontrar de pé. Nem bateram na porta. Chegaram como quem invade, como quem ainda acredita que pode decidir tudo por mim. O barulho do carro deles, parando em frente à casa da Dona Helena, fez meu estômago virar, mas dessa vez não por medo, por algo que eu não sentia fazia tempo. Firmeza. Uma firmeza cansada, cheia de cicatrizes, mas real. Rafael entrou primeiro, apressado, olhando para os lados como quem procura um objeto perdido. Carla veio atrás, com aquela expressão calculada que eu conhecia bem, a expressão que mistura preocupação falsa e intenção escondida. Pai, Rafael disse com a voz ensaiada, a gente precisa conversar. Eu não respondi de imediato. Levantei devagar da cadeira, sentindo a madeira ranger sob meus pés. Respirei fundo. Pela primeira vez, eles não estavam olhando para um velho fragilizado. Estavam olhando para alguém que sabia demais. Conversar? Repeti, olhando nos olhos dele. Agora vocês querem conversar? Carla tentou um sorriso que morreu antes de nascer. A gente exagerou aquele dia. A gente estava nervoso, pai. Você sabe como são as coisas. Nervoso? Interrompi. Acharam que abandonar um pai numa escola destruída era nervoso? Rafael estalou a língua, irritado pela primeira vez, porque percebeu que o discurso preparado não ia funcionar. Pai, você não está entendendo. A gente tinha motivos. Era uma fase ruim, mas a gente veio te buscar. Veio resolver. Eu ri. Um riso amargo, curto, que saiu sozinho. Resolver? Vocês vieram resolver o quê? O arrependimento repentino ou o medo? Os dois congelaram. O silêncio que caiu entre nós era o mesmo silêncio que ouvi no carro antes de ser descartado. Só que agora eu conseguia decifrar cada segundo dele. Medo? De quê? Rafael perguntou, a voz um pouco mais alta, mais tensa. Eu caminhei até a mesa, abri a gaveta com calma e coloquei o pendrive em cima da madeira como quem deposita um coração amputado. Eles olharam para o objeto como quem vê um fantasma. Foi nítido, as pupilas dilataram, a respiração deles falhou, a postura desmoronou. Medo disso, respondi. Carla deu um passo para trás. Pai, o senhor não devia ter mexido nisso, mas eu mexi.
Minha voz saiu firme, tão firme que até eu me surpreendi. Guardei por anos, sozinho, calado, enquanto vocês usavam meu nome para esconder o que estavam fazendo. Rafael aproximou-se um passo, hesitando. Ele era mais forte fisicamente, mais alto, mas pela primeira vez ele parecia pequeno. A gente pode explicar. Explicar o quê? Perguntei. As empresas em meu nome? Os documentos que eu nunca assinei? As contas que nunca vi? Ou o abandono? Qual parte vocês querem explicar primeiro? Carla abriu a boca para falar, mas fechou sem emitir som. Era como se ela estivesse procurando a versão mais conveniente da verdade. Eu continuei, sentindo a coragem crescer à medida que as palavras finalmente encontravam espaço para existir. Eu passei a vida inteira defendendo vocês, a vida inteira acreditando que família era proteção. E o que vocês fizeram? Me usaram, me descartaram, me largaram como lixo porque eu sabia demais. E porque para vocês eu era só um nome útil nos papéis. Rafael esfregou as mãos no rosto. Pai, por favor, a gente fez besteira, tá bom? Todo mundo erra. Mas isso aí, isso tudo que você tem, isso pode destruir a nossa vida. A de vocês? Perguntei sem piscar. A minha vocês já destruíram. E mesmo assim eu ainda estou aqui de pé, porque a verdade nunca me deu as costas. Carla deu 2 passos à frente, tentando usar a voz macia que sempre funcionou comigo. Pai, você ainda é nosso pai. A gente errou, mas a gente quer consertar. A gente quer você de volta. Vamos fazer do jeito certo, juntos. Eu senti o peso daquelas palavras, mas não o carinho delas. Era só estratégia, só medo, só interesse. Vocês acham mesmo, falei devagar, que depois de tudo que fizeram, eu ainda vou aceitar migalhas? Vão repetir pai como se essa palavra sozinha apagasse o abandono? O silêncio deles respondeu por si. Aproximei-me mais um passo, sentindo a dor dentro de mim virar força. Família não é quem usa. Família não é quem humilha. Família não é quem te joga fora para se proteger. Família é quem fica quando você cai. Quem pega sua mão quando você está no chão. Quem não vira as costas. Olhei para eles com uma clareza que eu nunca tinha tido antes. E naquele dia, vocês deixaram de ser minha família. Carla começou a chorar. Rafael ficou imóvel, como se tivesse levado um soco que ele não esperava. Eu respirei fundo, toquei o pendrive com a ponta dos dedos e finalizei. Eu não vou gritar, não vou me vingar, não vou rebaixar ninguém. A única coisa que eu vou fazer é dizer a verdade. E a verdade vai cair onde tiver que cair. Eu vou viver minha vida com dignidade, com paz. E vocês vão ter que aprender a lidar com o peso das escolhas que fizeram. Eles entenderam, a expressão deles mudou. Era o fim da ilusão, o fim do controle, o fim do poder sobre mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Depois daquele dia do confronto, alguma coisa dentro de mim saiu do lugar e nunca mais voltou para o ponto de antes. Mas pela primeira vez, isso não foi uma coisa ruim. Eu sempre achei que envelhecer era ficar mais fraco, mais dependente, mais calado. Hoje eu entendo que envelhecer também pode ser, finalmente, aprender a dizer basta, sem pedir desculpa por existir. Eu continuei minha vida sem fazer escândalo, sem buscar vingança com grito ou ódio. Fui atrás de um advogado, mostrei tudo, limpei meu nome, tirei o peso das dívidas que nunca foram minhas. O resto, eu deixei na mão da justiça e do tempo. O que era deles, voltou para eles. O que era meu, eu recuperei em silêncio. Eu escolhi usar aquilo que carreguei anos como medo, como um ponto de virada. Em vez de deixar o ódio virar raiz, eu decidi plantar outra coisa. Continuei na minha marcenaria do jeito que dava, mas agora com um olhar diferente. Fiz móveis novos para a casa da dona Helena. Ajeitei porta, armário, repintei o que deu. Não porque ela me pediu, mas porque ela foi a única que me deu abrigo quando eu não tinha nem mais o meu nome para segurar.
Se existe alguém que merecia colher um pouco do que eu tinha guardado, era ela. E pouco a pouco fui ajudando quem sempre ajudou, sem perguntar nada em troca. Gente simples, vizinho esquecido, amigo antigo que nunca virou o rosto. Os dias continuaram sendo dias comuns. Café, trabalho, noite, cansaço. Mas dentro de mim não era mais igual. Eu aprendi que valor não está enquanto você rende, dá, produz ou segura nas costas dos outros. Valor está em quem você é quando ninguém está aplaudindo. Aprendi que respeito não se implora, se exerce. Que amor não é desculpa para humilhação. E que família de verdade não é só laço de sangue, é laço de atitude. Tem muito estranho que te trata como gente e muito próximo que só chega perto para usar seu nome e arrancar pedaços de você. Não vou mentir, ainda dói. Tem dias em que a lembrança daquela escola abandonada volta com força, com cheiro, com vento, com frase cruel ecoando dentro da cabeça. Mas hoje, essa lembrança não me define mais. Ela só me lembra de onde eu não quero voltar. A dor virou cicatriz. E cicatriz, por pior que pareça, é prova de que eu sobrevivi. Prova de que tentaram me arrancar da própria vida, mas eu permaneci. Se você chegou até aqui me ouvindo, eu quero te pedir uma coisa bem sincera. Cuida do seu valor. Não deixa ninguém convencer você de que é peso, só porque não serve mais aos interesses deles. E se essa história tocou alguma ferida aí dentro, se você já se sentiu diminuído, usado, jogado para escanteio por quem devia te proteger, escreve nos comentários o que passou ou o que você teria feito no meu lugar. Às vezes, compartilhar a dor é o primeiro passo para ela parar de mandar na nossa vida. E se você quiser continuar comigo, ouvindo outras histórias de gente simples vivendo dores grandes, eu te convido de coração a se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso não é só número na tela, é uma forma de dizer: eu tô aqui, eu ouvi, eu entendi. E se você quiser seguir nessa caminhada de justiça do destino e recomeços, não sai do vídeo ainda. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.